Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia. Aquele programa bem especial em que você vai lá no meu Instagram, me segue e me manda perguntas envolvendo psicologia e qualquer outro tema relacionado. Primeira pergunta: terapia de reversão para homossexuais existe? Não. Na verdade, a gente desde os anos 40, 50 teve todo um histórico aí de busca por terapias para mudar a orientação sexual das pessoas. Inclusive, teve um psiquiatra que chegou a internar um menino que fumava maconha. Naquela época era comum isso, né? O cara era maconheiro, mandava às vezes pro psiquiatra, mandava às vezes internar no manicômio. Aí, esse cara, que foi internado para parar de fumar maconha, foi descoberto que ele era gay e foram fazer a terapia de reversão sexual. O que eles fizeram? Cara, igual Laranja Mecânica, só que um pouco pior. Você já viu a cena do Laranja Mecânica? Pois é, pegaram o cérebro do cara, abriram e começaram a estimular eletricamente, olha que doideira, a área do cérebro relacionada com prazer. E aí ficava estimulando essa área relacionada com prazer e colocando um monte de filme envolvendo mulheres nuas, enfim, traziam mulheres nuas para ele poder ver. E aí depois o psiquiatra chegou a alegar que o cara foi curado porque ele teria inclusive tido relações sexuais com uma prostituta contratada. Meu amigo, isso aí é psicologia, anos 70. Foi um artigo publicado nos anos 70 envolvendo essa doideira. Então, devido a uma pressão, principalmente religiosa, as pessoas queriam métodos para poder fazer reorientação sexual. Chegaram a criar terapias comportamentais para isso. O que acontecia? Grande parte das pessoas que passavam por essas terapias tentavam suicidar. E olha, eu não vou entrar aqui na questão moral, certo? Não vou entrar na questão moral. Isso aí eu vou deixar para outro debate, essa questão moral envolvendo a sexualidade. O ponto central para mim é: não tem evidência que a terapia funciona e, pior, essa terapia causa muito mais mal do que a possibilidade de reversão sexual. Então a gente não tem nenhuma terapia que é capaz de tornar alguém que era homossexual em heterossexual. Claro, várias igrejas vão vender isso, alguns psicólogos vão se dizer psicólogos cristãos e vão vender isso. Eu até fiz um vídeo aqui em defesa à psicologia cristã, no sentido de o psicólogo ter o direito de dizer que é cristão, só que ele não tem o direito de usar técnicas que são baseadas em cristianismo, certo? Então, técnica que a pessoa tenta suicidar, enfim, não faz sentido algum. E essas pessoas vão acabar sofrendo demais. Então, não existe realmente terapia para reversão sexual. Podemos usar o efeito placebo como uma técnica em sessões terapêuticas? Pergunta bem legal, viu? Vou responder ela em várias camadas. Bom, vamos lá. O que é efeito placebo? Efeito placebo é aquela melhora que a gente pode identificar que o paciente vai ter, mas que não é justificada pelos medicamentos que a pessoa está tomando. Ou seja, aquilo que a gente chama de efeito placebo pode ser um monte de coisa. Pode ser o chamado efeito observador, que é efeito Hawthorne, pode ser regressão à média, pode ser até mesmo uma alteração biológica devido à expectativa, pode ser um monte de coisa. Já tem até vídeo no canal falando sobre todas essas distinções. Mas será que eu não poderia usar o efeito placebo na terapia? Olha, em alguma medida já usa, certo? Falar que não existe placebo em psicoterapia é ignorância. O simples fato de eu estar indo me submeter a um processo em que existe alguém qualificado com autoridade, tem muita expectativa minha de que algo vai dar certo. Não é possível remover o efeito placebo da terapia. Agora, existem técnicas que potencializam o efeito placebo. Qual que é o grande problema de efeito placebo na clínica? Simples, porque em geral o efeito placebo vai surgir porque alguém está sendo enganado. Alguém está tomando uma pílula que é de açúcar ou farinha e eu falo, isso aqui vai resolver seu problema antes de dormir. E aí resolve pela expectativa. E isso é efeito placebo. Ou seja, alguém está sendo enganado. Agora, a gente tem um tipo de ferramenta que pode ser usada na psicoterapia em que a pessoa sabe que é sugestão e mesmo assim melhora, que se chama hipnose. A hipnose associada à psicoterapia, ela eleva o efeito placebo que já existiria. E repito, efeito placebo em psicoterapia sempre vai existir. No entanto, a hipnose pode potencializar o efeito placebo. Qual é a diferença entre uma pessoa louca e uma pessoa que é genial psicologicamente? Boa pergunta, na verdade, vamos lá, né? O termo louco é um termo pejorativo, não é realmente um termo técnico para falar de transtorno mental. E é importante eu falar que é um termo pejorativo pelo seguinte, porque ele surge lá quando no século XX começou o movimento de pegar todo mundo
que não se encaixava no sistema e jogar tudo para manicômio. Eram os loucos. E era considerado louco, não era só quem tinha transtorno mental, não. Mulher que não queria casar, filho que era filho bastardo, aí aquele filho, ele ia ser isolado, ia ser completamente isolado e acabar caindo no manicômio também. Então, os loucos, quando a gente fala do louco, a gente não está falando realmente de transtorno mental. Não, a gente está falando de algo que é muito mais amplo. São pessoas que eram totalmente rotuladas e estigmatizadas na sociedade e eram colocadas de forma isolada nos manicômios. Mas vamos falar de forma um pouco mais técnica sobre transtornos mentais. É verdade que gênios vão ter transtornos mentais? Olha, quando a gente pensa em genialidade, a gente geralmente não está falando só de QI, certo? A gente está falando também de realizações que vão mudar a humanidade para sempre. Ou seja, a gente tem pessoas que têm um QI altíssimo. Um exemplo, Madonna. Madonna tem um QI de 145, um QI acima de 99% da sociedade. Só que é difícil falar que Madonna é um gênio, porque a gente não tem uma criação de legado, e olha que eu adoro as músicas da Madonna, certo? Mas a gente não tem um legado disruptivo como tivemos com Isaac Newton, com Leonardo da Vinci, com Einstein. O pessoal fala do QI do Einstein, mas o Einstein nunca se submeteu a teste QI, mas certamente um QI muito acima da média. Ele tem a ver com o legado que ele deixa para a sociedade. Mas se a gente pensa em pessoas que têm altíssimo QI, como a Madonna, por exemplo, com pessoas que participam de sociedades de alto QI, como a Mensa, pessoas que têm altíssimo QI têm sim mais tendência a ter transtornos mentais. A taxa de déficit de atenção, autismo e transtornos de humor nas populações que têm QI altíssimo, acima de 98, 99% da população, é muito grande. É por isso que é comum a gente ter aquele estereótipo da pessoa que é inteligentíssima e é cheio de transtorno mental, né? Aliás, o Gambito da Rainha traz um pouco disso, né? A menina do Gambito da Rainha tem essa questão de ser inteligentíssima, mas ter problema com alcoolismo, com vícios, enfim. Não é a regra, mas é comum pessoas que têm alto QI terem algum tipo de transtorno mental. O problema é que as pessoas começam a confundir e começam a achar que todo mundo que tem transtorno mental tem alto QI, o que não é a mesma coisa. Gente, as taxas que a gente tem para déficit de atenção, para autismo, são muito maiores que as taxas de superdotação. E são amostragens que não são as mesmas. E aí, para poder diferenciar, na verdade, o que você vai ter que fazer é perceber a funcionalidade que a pessoa tem. Inclusive, isso é outra coisa interessante. Pessoas de alto QI, em geral, acabam conseguindo lidar melhor com esses transtornos mentais do que pessoas que têm um QI na média ou abaixo da média. Então, se você pega alguém que tem déficit de atenção com alto QI, essa pessoa vai ter uma tendência de conseguir resolver essa parada no dia a dia melhor do que alguém que não tem alto QI. Então, basicamente, a palavra louco é uma palavra que a gente não usa tecnicamente, a gente usa transtornos mentais, e sim, tem uma conexão entre ter alta inteligência e ter transtornos mentais. No entanto, isso não significa que todo mundo que tem transtorno mental é muito inteligente, não. E a distinção se a pessoa ela tem apenas transtorno mental, ou sem transtorno mental, ou alto QI associado, aí vai ter que fazer uma avaliação neuropsicológica. No dia a dia, às vezes pode ser difícil perceber isso. Muito se fala sobre a mente, mas pouco se fala sobre o corpo. Quem manda mais? Bom, vamos lá. Essa pergunta é boa demais. O ser humano, na verdade, é um ser biopsicossocial, né? Então, é difícil falar quem manda mais, se é o corpo ou se é a mente. Agora, em um corpo que não está saudável, a mente não vai surgir de forma saudável. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, na verdade, a mente ela é um produto do corpo. Se a mente é um produto do corpo, se o corpo não está bem, a mente não vai estar bem. Inclusive, essa é uma das maiores críticas que vão ser feitas a vários teóricos das terapias cognitivas, como a TCC. Porque a ideia de que meu pensamento muda meu comportamento é uma ideia que a gente não tem comprovação. Aliás, a gente tem pouca evidência disso. A gente tem pouquíssima evidência de que o pensamento causa comportamento. E quando a gente pensa, por exemplo, pessoas que têm ansiedade, geralmente essas pessoas dormem mal, se alimentam mal, elas não fazem higiene de sono, né, antes de dormir, não praticam atividade física. Por mais que a gente tenha vários elementos que são importantes e que muitas vezes não vão ter a ver apenas com o corpo, essa atitude de ignorar o corpo no processo de psicoterapia é uma atitude muito ruim, porque se a gente não controlar o corpo, a mente não vai responder bem. Um exemplo simples, controle de ansiedade. A gente tem um monte de evidência que controlar a respiração ajuda a controlar a ansiedade. Ou seja, eu controlo o corpo e a partir daí meu pensamento
começa a fluir melhor. Então eu não vou te falar que tem preponderância entre corpo e mente, não. Agora, que muitas terapias, inclusive as primeiras terapias cognitivas, ignoravam a importância do corpo e de tratar o corpo e focavam demais em pensamento, crença, isso aí é um fato, certo? Inclusive, é comum você ver psicólogos que vão trabalhar com clientes que têm ansiedade, que não vão ensinar nenhuma técnica que envolva diretamente o corpo. E sem isso é difícil mesmo controlar a ansiedade. Nunca querer casar ou ter filhos pode necessariamente ser transtorno mental? Essa pergunta é interessante porque ela parece vinda do final do século XIX. Início do século XX. Tô falando isso porque, naquela época, mulheres que eram solteironas frequentemente eram enviadas para manicômios. Ou seja, essa ideia de que se você não quer seguir o trajeto que a comunidade, que a sociedade acha correto, então você tem certamente um transtorno mental. Então não, a pessoa não querer casar, não querer ter filho, não é indicativo de que tem transtorno mental. No entanto, é óbvio que essa pessoa tem que fazer uma terapia, nem que seja para saber os prós e os contras daquela decisão que ela vai tomar. Ou seja, eu sei que é clichê, mas é claro que a velhice sem filhos é a velhice que vai requerer que a pessoa faça, por exemplo, outros grupos. É uma pessoa que tem que ter grupos sociais que vão para fora da família, senão ela vai ter uma velhice muito solitária. Agora, falar que quem não quer ter filho, não quer casar, tem transtorno mental, é aquilo que era dito no final do século XIX, início do século XX, onde essas pessoas eram empurradas para os manicômios. Então não é transtorno mental não. Gostou das respostas? Quer participar? É só mandar as perguntas lá no meu Instagram. Agora, se quiser conversar diretamente comigo, aí tem que virar apoiador, né? Clica no link na descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê lá no nosso grupo secreto do Telegram. Até a próxima.